falando mal de Sangue e Cinzas, tá? Dizendo assim, porque daí vem as cenas de sexo do nada. E eu, hello? Como assim do nada? Não, tem O 7 troço livros, mas não é do nada. Sim, não, e mesmo que tu pegue só de Sangue e Cinzas, cada vez que entra ali, essa parte sexual, entendeu? Ela entra dentro de um contexto que realmente o troço está inserido ali, tá? E aí, assim, a gente conversando lá entre nós no privado, eu cheguei e falei disse, gente, quem reclama que tem sexo? Quem que reclama? Pelo amor de Deus, quando Cara, eu que vou um te falar, adulto reclama? a nova Tá? geração, viu? A nova geração não se apropria muito desse tipo de cena, eles não gostam, porque na vida real a relação deles com isso também é diferente. Então, assim, a gente tem aí um consumo que vai ser, talvez a produção para responder à nova geração vai ser de menos livros nesse sentido, porque eles realmente criticam muito. Eu li um estudo esses dias que a geração Z é a geração que menos faz sexo nos últimos não sei quantos anos, assim. Cara, eu tô besta, assim, sabe? Então vamos começar. Cadê entrar o trailerzinho do nosso programa? Oi, gente, eu sou a Andressa e esse é o Sociedade Literária, o seu podcast para surtos, devaneios, teorias e dicas literárias. Gente, não surte sozinho, venha surtar com a gente. Oi, e eu sou a Paty e, novamente, olhando para o lado, essas são as notícias da semana. Coração na Mão, novo livro de Jennifer L. Armentrout lança amanhã e as hosts e convidadas já estão no limite. Pop no comando, a ascensão da rainha e a batalha pelo futuro de Atlântia. Castro em perigo, quando o amor é testado em meio a conspirações e guerra. Kiran, o terceiro elemento, triângulo amoroso ou aliança inquebrável? Triângulo amoroso, gente, tá tudo bem. Intrigas e traições, a batalha que pode mudar o destino de 2 reinos. 2 rainhas e 1 trono. Quem vai governar um mundo à beira do caos? Nosso episódio de hoje vem que vem quente. Olha só, é a Guerra das Duas Rainhas. Gente, a gente estava até conversando aqui antes. Eu diria que este livro é polêmico, e eu vou dizer por quê. Eu fiz um post há uns tempos atrás falando, gente, eu não estou gostando desse livro. Porque, diferente dos outros, que você tem coisas acontecendo ao tempo inteiro, esse tem muito de um cenário da pop, de tudo que vai acontecendo com ela. Então, assim, tem gente que ama, tem gente que não gosta tanto, mas o que eu posso garantir, gente, é que esse livro ele é apoteótico. Então, assim, vale segurar aí. Segura o forninho, Giovana, porque, gente, fiz até aqui um momento cringe, de memes cringe, que esse livro tem um final apoteótico. Nossa, mas você tá eloquente, né? No último episódio foi reboceteio, aí hoje é apoteótico. E não sei, amiga, é a leitura que tá te dando esse repertório? Você viu? Não, é que eu vou do rebuceteio ao apoteótico. Isso é basicamente como o meu gosto literário, gente. Eu vou de, sei lá, de um Machado de Assis, de um clássico, de um Dom Quixote, até qualquer romance do CEO com um tanquinho de fora, gente. É assim. Bom, então eu vou apresentar nossas convidadas, que vocês viram, Dário está aqui com a gente de novo hoje. Então a gente tá. Eu nem sei que episódio que é mais que elas estão juntas. Acho que é o quinto, não sei. É o quinto. Dário colou para mim, tá assim para mim. Eu queria, antes de apresentá-las, queria que vocês, por favor, elogiassem tanto esse vídeo quanto o anterior, porque a Patrícia Editora, essa que vai aparecer, ela vai colocar aqui, se esforçou muito na vinheta, nas vírgulas. Então, dei uma estrelinha lá para a Patrícia Editora, que ela está me cobrando, entendeu? Então, é só esse recado. Mas vamos lá. A Dari e a Júlia são administradoras, junto comigo e outras queridas do Semana passada eu não conseguia falar de jeito nenhum. Essa semana vai de novo. Mas eu vou tentar fazer igual a Andressa. Vou puxar meu sotaque inglês aqui para ver se vai. Mas é isso. Nós somos administradoras do From Blood and Ash Brasil.
que, desculpa ser a menor falsa modéstia, é o maior grupo, é a maior comunidade de fãs da série no Brasil, sim. Não gostou, desculpa, faça melhor. Me chamou pra briga, gente, vem. E é isso, a gente tem o grupo, então tem o Instagram, o Twitter, o TikTok, tem um grupo também, e é muito massa. E vamos lá, a Dália é psiquiatra, ela é mãe de trigêmeos, e ela é nossa especialista, e então é isso, ela vai buscar as coisas ali, tipo, no detalhezinho, sabe? Ela lembra de alguma coisa que ninguém prestou atenção, e ela faz uma conexão. Ouso dizer que isso é por causa da mente de psiquiatra. O que eu não entendo ainda é como essa mulher consegue tempo para gravar com a gente, porque, né? Mas tudo bem. Agradeço loucamente por ela estar aqui. E a Júlia, que é a nossa pop, né? Tipo, ela é ruiva, olhos verdes, gata, gostosa, maravilhosa. É a nossa pop. Ela é tipo a nossa Wikipédia de sangue cinzas. Porque daí é assim, quem falou tal coisa? Aí, sei lá, passou 5 minutos a Júlia. Tal pessoa, capítulo tal, no e-book, página tal, no livro físico, capítulo e página tal. Ela sabe tudo, ela arrasa, ela também é advogada e é a pessoa mais antenada com lançamentos e teasers que DLA solta. Então, meninas, muito obrigada pela presença de novo. Aí vocês podem fazer barulho para vocês aparecerem na gravação. Oi, gente, boa noite. Nós estamos gravando da noite. Prazer ver vocês de novo, poder vir aqui dar a nossa surtadinha básica sobre a nossa série preferida. Eu que agradeço o convite de estar aqui de novo. Maravilhosa. Gente, é isso. Não se esqueçam de tocar aqui no sininho para receber os nossos vídeos, de nos seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Gente, ativem, por favor, o sininho de vocês. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, porque é isso que faz o nosso canal ganhar mais força para a gente continuar aqui com vocês. Bom, a gente sempre tem que falar aqui, né? Tem chuva de spoiler em todos esses episódios em que a gente mergulha nos livros de Sangue Cinza, porque eles são para isso, para a gente mergulhar nas teorias e contar um pouco. Então, aproveitem, inclusive, para assistir estes episódios que estão aparecendo aqui, os cards estão aparecendo na tela, para você relembrar mais fatos, porque tem muito livro novo aí a caminho. Então, já corre para fazer aquele remember. Tá. Bom, já contei que vamos falar aqui de Guerra das Duas Rainhas. No episódio passado, a gente pegou uma rota diferente para falar do quê? De Uma Chama na Brasa, porque é o spin-off. Então, a gente saiu um pouquinho da série principal e fomos conversar para conhecer a história da Sarah e do Nikitos. Então, vai aparecer o card aqui, ó, do episódio anterior. Então, não deixem de assistir para dar aquela acompanhada. E, ó, se você não leu, porque fala, não quero ler o spin-off, faz falta quando você vai chegar neste livro aqui, alguns personagens que vão chegar estão lá no spin-off. Então, não é só a história da Sarah do Nikitos, tem ali personagens que vão ser importantes, principalmente no finalzinho aqui, ó, tem um mensageiro do Apocalipse no final deste livro, que você vai acompanhar muito no De Sombra e Cinzas, mas vamos lá. Então, ok. Guerra das Duas Rainhas. Do que se trata? O que vem pela frente? Então, nesse livro a gente vai ver o quê? Uma pop dilacerada, porque a gente se lembra, né? Que depois do final do terceiro livro, teve aquele grande finale, quando a gente descobre que a Isbeth é a mãe da Pop, que ela também aprisiona o Castiel lá, e novamente a gente tem aquela surpresa extra, porque o Malek meio que virou parça da vossa malvadeza real, a deusa fake, que não nos agrada. Então, assim, o livro terminou, tá bom? A gente olhando para a parede, passando mal. Aí a gente segue para cá, onde a gente tem uma Pop que está devastada, com o coração arrasado e com uma ameaça terrível em relação ao reino dela. Então, ela vai descobrir seu verdadeiro poder, o que significa ser uma deusa renascida. A Pop vai ter que enfrentar a ameaça iminente representada por sua mamãe, a Rainha de Sangue, cuja busca pela vingança e o poder não vai ter limites, gente. Então, assim, enquanto as forças das trevas e da luz colidem,
a tensão entre essas duas rainhas vai crescer e o reino vai ser jogado ali numa guerra brutal. Tá, mas aí a gente tem também o Castiel, o nosso príncipe, querido príncipe de Atlante. Ele vai estar lá preso, cortando ali o pão que o diabo abraçou. Vão enfrentar traições, vários rolês no meio deste livro aqui, e vai ter batalhas épicas, finais apoteóticos e hotes surpreendentes. Gente, preparem-se para o momento que todos esperavam há vários livros que vai acontecer. Vai rolar homenagem, vai rolar um trisal ali se pegando. Esse livro é bom, gente. Aproveitem. Paty, agora vamos começar perguntando para as nossas amadas entrevistadas. O que você joga aí para a gente para começar este nosso episódio? Eu acho que a gente pode começar assim. A gente vai falar de teoria também, mas eu acho que um ponto que é legal a gente falar, que muita gente reclama desse livro, é que eles não estão reconhecendo a Pop. Tipo, o que aconteceu com a Pop, né? E ela passou, nesses 3 livros, que esse é o 4º da série dela, ela veio de donzela, super protegida, e de repente ela é rainha de Atlântida, né? Ela acaba o livro 3 dando aquela chamada na Eloana, né? E já se apropriando, ela é rainha. E ela começa o livro matando o Jalara. E, tipo, é isso, né? Não, ela acaba o livro matando o Jalara. Então é isso, ela já está cometendo atos de guerra mesmo, assim, de um lugar de rainha. E eu acho que essa construção toda, que é o que as pessoas falam, que não reconhecem ela, é o crescimento que ela tinha que ter para o livro chegar no ponto que está e ela dar conta. Mas, com a prisão do Cass, tem essa parte de que esse livro também mostra muito um crescimento dela sozinha, e isso eu acho muito foda, de ela crescer sozinha sem dependendo dele. Como que vocês enxergam a prisão do Cass no comportamento dela, e como que vocês acham que ela está emocionalmente nesse começo do livro e até o ponto onde ela resgata, porque tem um crescimento dela nesse gap aí do livro. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se dar conta, tem que se ligar, né, quando chega no início desse livro, é que nesse momento a Pop está simplesmente devastada, tá? Ela está arrasada, ela está acabada, porque ela se responsabiliza, ela se culpa pela prisão do Cass, porque ela acredita que a prisão acontece porque ela perdeu o controle, né? E porque ela perdeu o controle, ela começou a ser torturada pela Sbit lá no final de Coroa de Sangue de Ossos Dourados, né? E ao vê-la sendo torturada, o Castillo oferece como moeda de troca para a Sbit ele mesmo, tá? E a Sbit aceita. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que se dar conta. E assim, ó, ela tá literalmente, gente, se despedaçando. Cada vez, tem uma coisa nesse livro, e aí, de novo, eu vou ressaltar a genialidade da Jennifer, né? Ela é muito comum quando as pessoas estão passando por um momento muito crítico, por uma situação muito complicada num dado momento na vida, a pessoa pegar algo ou alguma coisa e usar aquilo como uma espécie de âncora, né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe muito mais em bebê, né? Por exemplo, todo bebê tem aquele objeto, aquele brinquedo, toda criança pequena, né, que gosta muito e vê bem, gente, eu não tô falando daquele negócio de cheirinho e de bubu, né, de chupeta, tá? Eu tô falando assim, aquele brinquedo, aquela boneca, aquele carrinho, aquela coisa que, ou um urso de pelúcia, que é o preferido, e que sempre que ele não tá legal, que ele tá chorando por alguma coisa, eles se agarram naquele brinquedinho. É assim, né? É assim, né? Os meninos aí que são mães sabem que é assim, tá? E a Pop, nesse momento aqui, ela recorre inclusive a isso, né? Porque ela tem um cavalinho de madeira que o Malik entalhou pro Castil, que o Castil mostrou para ela no final, ali em Coroa de Ossos Dourados, tá? E aí ela anda o tempo inteiro com uma bolsa com aquele cavalinho dentro. E toda vez que ela começa a perceber que ela tá
assim, ficando muito estressada, que ela tá começando a ficar com dificuldade de ter o controle, ela se agarra nesse cavalinho, tá? E, inclusive, vários momentos ela pensa, né? Ela pega o cavalinho e daqui a pouco ela larga o cavalinho porque ela fica com medo de, com o éter que ela tá aprendendo ainda a conviver e a lidar, ela de alguma forma destruir esse cavalinho. Então, assim, naquele momento ali, ela está literalmente se apegando a algo que ela liga diretamente ao Castil, né? Aquilo é dele, então passa a ser o objeto de conforto dela, tá? E eu acho que é bem fácil da gente conseguir entender o que está acontecendo com ela, porque ela está se sentindo culpada, ela se responsabiliza por ele ter sido preso, ela está desesperada porque ela não sabe em que condições ele vai ficar, porque ela sabe como foi que ele relatou para ela amplamente que ele voltou completamente transtornado, despedaçado, tudo, e ela sabe que ele foi levado de volta para lá para passar por tudo aquilo de novo, né? Inclusive, uma coisa que vai aparecer bastante nesse livro, né, é que, por exemplo, ela sabe que o Castil ainda hoje tem algumas dificuldades com banho, porque toda vez que durante o cativeiro dele de 50 anos davam um banho nele, é porque iam abusar sexualmente dele, né? Então, ainda hoje, para ele, o banho é uma espécie assim, de processo, tá? Porque ele tem essa experiência negativa ligada ao banho. Algo que a gente também vê na Sera, em Uma Sombra na Brasa, né? Porque ela é atacada durante o banho por uma pessoa que vai matá-la, então ela fica com dificuldades de ficar sozinha no banheiro e tomar banho em função disso. Só que o Castil é muito mais profunda a coisa, porque aquilo durou mais ou menos uns 50 anos. Então, ela está com muita dificuldade por causa disso, mas ela também está com muita dificuldade porque ela está tendo que conseguir conciliar, né, as duas figuras. Aquela rainha Ileana, que foi a rainha que, quando a Coralena, que ela acreditava ser a mãe dela, faleceu e que ela se machucou, foi a pessoa que cuidou dela, que deu para ela carinho, que acolheu, né, que ajudou a passar por toda aquela experiência, tá? E que, de repente, ela descobre que é a Isbeth, né, que até então todos acreditavam que já estaria morta, que teria sido a primeira vampira, que na verdade não é uma primeira vampira, na verdade ela é um falso deus, né, um demis, como eles falam, né, e que é uma pessoa capaz de atrocidades, ou seja, a mesma pessoa que foi tão amorosa, tão carinhosa, tão tudo com ela, né? É uma pessoa capaz de atrocidades horrorosas. E também a questão assim, de que todo aquele planejamento que eles tinham feito para salvar o Malik se tornou sem sentido. Então ainda tem isso em vários momentos na fala dela, até ali o resgate, até eles chegarem em Carsodônia, né? Isso fica muito presente, o quanto ela também fica chateada e meio desesperada, porque eles vão para Red Rock e ela passa por toda aquela situação e o Castil é capturado porque eles querem salvar o Malik, só que o Malik nunca precisou ser salvo. Ele nunca necessitou disso. Ele não estava sendo mantido em Carsodônia com a coroa de sangue contra a vontade dele. Ele estava lá por vontade própria. Tá? E ela, então, ela está tendo que lidar com tudo isso, ela está tendo que conciliar tudo isso e ainda tendo que lidar com todas essas questões de, afinal de contas, o que eu sou, né? Eu sou a neta do Rei dos Deuses, eu sou filha do filho dele, de um dos filhos dele com a consorte, o que isso significa, até onde vai ir, o que eu faço, e tendo que lidar com toda a questão da ligação dela com os lobos, né, do Notan, a própria presença dos Draken, os Draken respondem, os Dragontinos, gente, desculpa, tá? A própria presença dos Dragontinos, eles respondem somente a ela, né, ao mesmo tempo em que ela tem que segurar toda uma elite e um exército de Atlântia que querem sair tocando o terror por Solis, enquanto ela quer salvar as pessoas. Ela quer que os mortais tenham a oportunidade de fugir, de se salvar. Ela quer até mesmo salvar ascendidos que se sintam
que se disponham a modificar o modo como interagem com todas essas coisas, né? E com relação à alimentação e tudo mais. Então, ela está tendo que lidar com tudo isso, enfrentar tudo isso, sem a presença da pessoa que foi a pedra angular da vida dela a partir do momento que ela sai de Mazadônia, que é o Cass. Tá? E, assim, eu entendo a necessidade e a indicação, vamos colocar assim, da aproximação que existe, né, do laço que se cria entre ela e o Kieran, tá? E até mesmo com relação ao Delano, ela fica ainda mais próxima do Delano do que ela já era, tá? Mas, mesmo assim, não substitui. Tá? Então, ela está num momento muito complicado, principalmente se a gente levar em conta, gente, que ela não tem 19 anos. Tá? Ela é uma menina. Esse é um ponto que eu sempre acho crítico nesses livros de fantasia, confesso aqui. Porque eu acho que eles colocam assim, sei lá, mesmo Trono de Vidro, Acotar, são sempre moças, tipo Colvin, moças extremamente jovens, acredito que seja por uma identificação de público, né, que os escritores façam isso, mas, gente, elas têm que ter uma lógica, um raciocínio, uma experiência de vida quase, que não sei se faz todo sentido. Eu tô pensando em mim com 19 anos, gente, eu não sei se eu daria conta de tudo isso, não. Já falei que se me colocassem num negócio desse, e fossem me torturar e fala os nomes, eu não precisava nem começar a tortura, eu já começava a falar os nomes, gente, eu não sei como é que essas meninas de 19 anos... eu acho que a grande questão das escritoras. Eu acho que a grande questão é a maturidade que a situação que elas estão exige e que, vamos combinar, não fecha com a idade que elas têm. Claro que existem algumas situações que a gente até consegue entender, tipo assim, por exemplo, a Feyre, né? A Feyre, ela vem de uma situação em que, a partir do momento que o pai perde tudo, ela tem que deixar de ser criança e assumir uma posição de se sustentar e sustentar a família. Isso vai fazer qualquer pessoa amadurecer precocemente, né? A Eileen, ela vem ali de uma situação em que ela simplesmente perdeu tudo, tá? E ela ficou, inclusive, tão traumatizada que ela chegou a tentar negar a própria identidade, né? E, ok, precisou aprender a ser uma assassina, tudo mais, tá, isso também vai trazer uma maturidade. Mas no caso da Poppy em especial, eu acho um pouco mais complicado, porque ela foi mantida dentro de uma redoma de vidro, né? Ao mesmo tempo que ela foi mantida, ela tinha abusadores naquela redoma de vidro, né? Tinha o Duke Tyrman, tinha a sacerdotisa Anália, sim, mas ela foi privada de toda e qualquer experiência. Ela foi privada até mesmo do contato com outros seres humanos, né? Quer dizer, nos livros anteriores, uma das coisas mais tristes que tem é tu perceber ela se maravilhando por ela poder ser tocada, por ela poder conversar, né? Quer dizer, foi negado a ela absolutamente tudo, e aí, de repente, ela tem que ser uma rainha fodona que toma as decisões e que segura tudo, e que decide tudo, e que ainda por cima consegue fazer os outros se submeterem à vontade dela, tá? Tudo isso no momento em que ela está literalmente sem a pessoa principal da vida dela, a pessoa que é a pedra angular da vida dela. Então, aqui é um momento muito complicado. Deve existir, sei lá, uma razão, uma causa, uma circunstância para a Jennifer ter feito, né, esse livro sei lá, um livro tão mais focado nela, que a gente, claro, tem o cast depois, mas resgatado, e depois a gente tem um livro que é o POV do Castle, né, então deve ser um lugar para a gente poder mergulhar nestes personagens, mas falando dos dois, aproveitando esse gancho, né, de muitas falas que a Dari trouxe aí em relação o quanto o Castle era este ponto de apoio na trama, eu queria aproveitar para a Júlia falar um pouquinho também, compartilhar com a gente a sua opinião, Ju. Pop, na verdade, nossa pop cover aqui, por favor. Traga para a gente, assim, também, tipo, o teu ponto de vista em relação à questão do relacionamento dos dois, mesmo separado, a gente começa a ver esse super poder, vamos dizer assim, dessa questão deles serem, gente, eu esqueci, heartmates, mas coração gêmeo, lembrei. O vínculo deles evolui nesse livro, né, especialmente diante desses desafios, aí eles começam a ter uns encontros meio no mundo dos sonhos e tudo mais, e é uma coisa assim que a gente fica sabendo que não é tão fácil e tão normal que os casais consigam fazer. Então, conta pra gente, assim, um pouquinho. Na verdade, queria que tu trouxesse como é que está o Castle,
né? Então a gente teve toda essa visão da Pop, como tá o Castro e como eles conseguiam fazer essa conexão, por que eles conseguiram ter estes encontros, e como eram esses encontros, para a gente falar um pouquinho. Então, como a gente falou, acho que do segundo e terceiro livro, né, eles são heartmates, coração gêmeos, então, e é uma ligação muito mais profunda, né, do que simplesmente só gostar de uma outra pessoa. Então, é isso que ajuda eles a terem essa ligação, que fica ainda maior, e esse desespero que um sente de não saber onde está o outro, a necessidade de saber que o outro está o que está acontecendo com o outro, se está bem, se está mal, se está, né, no caso do Castelo, se a Pop tá naquele lugar de rainha, se ela está indo bem, se ela está tendo um apoio ali, ela olhando para o Castelo, querendo saber, né, tipo, se ele está sendo abusado, como ele foi antes, se ele está passando pelas mesmas coisas de antes, ou se está sendo diferente, tudo mais ali. Então, essa ligação, né, de Heartmates que ajuda eles a terem esse sonho, que é uma coisa dos heartmates, de um ter um sonho com o outro, né? Que é um sonho, é uma realidade paralela quase, que assim, né? Aquilo acontece no mundo dos sonhos, mas realmente acontece, eles se veem e tudo, tanto que em momentos que eles têm esses sonhos, depois o que era sente o cheiro de lilazes quando a Pop acorda, sente o cheiro do Cass também nela, mesmo que ele não esteja lá, e eles já faziam 30 dias que estavam separados. O próprio, ela vê também os machucados do Cass quando vai saindo, vai acabando o sonho, ela vai vendo que ele realmente está machucado, que está mais fraquinho, mais magro e tudo mais. Então é realmente dessa ligação deles. E quanto ao Cass, o que ele está passando, na realidade é a primeira vez, esse é o primeiro livro da série principal em que a gente tem o povo dele. Até o terceiro livro era só o povo da Pop. Aí, como ele está separado, a gente tem o povo dele e a gente vê que ele está sofrendo, não chega a sofrer como ele falou que tinha sofrido antes, né? Tipo, os abusos não acontecem, os sexuais, né? São mais de tirar o sangue dele e tudo mais, mas você vê que a principal preocupação dele ali é a Pop, se ela tá bem, se ela tá tendo ajuda, se o Kieran tava do lado dela. Uma coisa que acalma ele é saber que pelo menos o Kieran tá ali do lado, apoiando e dando suporte que ele daria para ela, mas ele não tá lá. Eu acho muito incrível também como esse lance de só ter POV dele agora, né? A gente só começa a ver como ele pensa sem ser pelo ponto de vista da Pop agora. E aí é isso, você fica muito claro duas coisas com ele preso. De cara, a preocupação dele com ela e essa certeza que o Kira tá com ela, então tá tudo bem. E ele não se perder por causa dela também. Então ele não quer. Aí ele fica, eu não posso começar a pirar com o tempo, porque senão eu vou para um lugar que não é bom, eu não posso não sei o quê, porque eu vou para um lugar que não é bom. E é sempre nesse lugar de que isso é por ela, porque agora ele tem ela, então ele não pode se perder e não sei o quê. Eu acho que também é legal essa parte, porque é num POV dele, enquanto ele está preso, que a gente também tem uma participação do Malik, então tem uma interação dos irmãos ali conversando, e a gente vai conhecer a Millie, primeiro com o Cass, porque o primeiro que interage com ela, sem ser no livro 3, de um lugar mais de conversar, é o Castle ali. E quem descobre que elas são irmãs é o Cass também. É para ele que ela lava o rosto, é para ele que ela mostra que tipo, tudo elas são parecidas, menos no Pantone. Olá, você que não é designer. Pantone é uma escala de cor. O que eu quis dizer com isso? A Pop é ruiva, não sei o quê, e a Millie é loira. Então elas são muito parecidas, mas a coloração de cabelo, de tom de pele muda um pouco. Elas têm o mesmo formato de rosto, tem as sardas, né? Tem o mesmo tipo de corpo, só que enquanto a Pop, como tu falou, é ruiva, olho verde e tudo, a Millicent tem o cabelo, aquele loiro branco,
que inclusive é esse o termo que é usado em inglês, loiro branco, tá? E os olhos dela são azul gélida, assim que é descrito. Só que esse não é o cor do olho dela original, tá? Mas basicamente mudando a escala de cores, tá? No resto elas são praticamente iguais. Tá, então a gente já descobriu aí que temos mais relação com o Malik e tem a Millicent também que está entrando nesse contexto. Enquanto isso, a Pop, nossa querida, resolveu fazer uma visitinha ali ao Nikix, que estava no seu soninho de beleza. E aí rolou uma conversa com ele ali, ó, começou a pegar mais uns teasers de quem ela é, mais umas questões. Também rolou uma promoção, paguem um leve 2, em que ela sai com Dragontinos, né, para ela ter ali como parceiros. E eu acho que a autora, inclusive, né, como eu falei no começo, ela usou o spin-off para conseguir expandir esse mundo, porque ela precisava trazer esses novos personagens, acho que ela já tinha, né, cogitado que eles fariam toda a diferença na trama. E aí a gente tem personagens que se tornam importantes, claro, continuam como secundários, de certa forma, porque a gente tem ali a Pop, o Cass e o Kieran como, né, o trio principal, mas eu queria que vocês me dissessem quais personagens que vocês acham, assim, que são secundários, que vocês gostariam de citar, que vocês acham, sei lá, que valem a pena ser citados, que são muito importantes. E se alguém consegue me responder, assim, porque eu fiquei super na dúvida, porque os Dragontinos são muito legais. Aí, de repente, eles vêm pra trama, e de repente, tipo, tem um momento que morre vários Dragontinos e eu fico arrasada, entre eles a filha do Nectas. É nesse momento que morre a Jades? Não. Então, confundi, gente. Confundi. Não. A Jades, o que que acontece? No final de Coroa de Ossos Dourados, quando ela volta no Elysium e ela convoca os Dragontinos, a gente descobre que o Aerys saiu do Elysium, né? Ele despertou, saiu do Elysium há aproximadamente 200 anos, e que quando ele saiu, ele convocou a Jades, que é a filha do Nextas, Ah, tá bom. tá? E que os dois, então, estão no Reino Mortal, tá? Mas a gente não sabe aonde eles estão, com quem eles estão. Ele desperta, o Aerys desperta porque ele deixou de sentir o irmão gêmeo. Ele deixou de sentir o Malek. Então eles vão pro Reino Mortal para procurar o Malek, porque o Ah, tá Aerys quer bom. saber o que aconteceu com o Malek, tá? E Ah, outra verdade, eu coisa, confundi super, mas assim, isso. E de outra qualquer coisa, forma, a minha dúvida era, tipo, por que morreram vários não, Dragontinos? Eu não queria que tivessem morrido. isso. E uma coisa que a gente ficou sabendo também no final de Coroa de Ossos Dourados é o porquê da floresta de sangue em Solis. Porque Hum. ali é o local em que está enterrado o Malek. A Eloana sepultou o Malek, tá? E o Malek está sepultado na floresta de sangue. Por isso, inclusive, que existe aquela floresta, né? Porque ele está sepultado ali. Porque a gente viu antes que as árvores de sangue elas brotam onde cai o sangue dos deuses, né? Então tem isso. E aí o que começa a acontecer agora nesse momento é que ela usa o spin-off para fazer com que a gente entenda que existe uma trama, vamos colocar assim, de base, tá? Que é o que leva a gente a esse momento em que a gente pega em De Sangue e Cinzas, tá? Que a Pop nasceu e a Pop tem um papel e existe uma profecia e, afinal de contas, por que que a gente chega ali? Então, toda a série, né, Fogo na Carne, é em cima disso, tá? É em cima dessa questão, do que aconteceu que chegou até aí. Quando a gente chega em A Guerra de Duas Rainhas, a gente já sabe todas as coisas da Sbit e tudo mais, mas a gente também sabe que existe uma profecia, e que a profecia fala numa tal de primeira filha, né? E a única coisa que a gente tinha visto a respeito de primeiro alguma coisa tinha sido lá em De Sangue e as Cinzas, que a duquesa tinha dito para Pop que não era para Pop falar para o Duke Tyrman a respeito da primeira donzela, tá? E depois a gente não está sabendo de nada. Então vem toda essa questão de quem é a primeira filha, tudo, e quando existe a afirmativa de que a Pop é uma segunda filha, né? E quando o Castile encontra a Millicent e descobre que elas são irmãs, a gente descobre então por que afinal de contas, a
Pop é a segunda filha e que sim, efetivamente existe uma primeira filha. E também é nesse momento que a gente começa a ver alguns sinais de que talvez o Malik não seja um filho da mãe que largou a sua família, o seu reino, largou tudo. Ele tem uma motivação, uma boa motivação para ter seguido ali, para não ter buscado fugir, retornar para o seu lugar de direito, retornar para a sua família, tá? Que é exatamente uma ligação entre ele e a Millicent, tá? Alguns personagens que até então já existiam, mas a gente não tinha tomado maior contato, a gente não sabia o nome, né, e não sabia o que tinha acontecido, são, por exemplo, a loba ligada do Malik. Né? A loba ligada do Malik, eu não vou lembrar o nome dela, tá? Mas ela é a irmã do Delano, tá? E é do um osso dela que é feito o punho da adaga da Pop, tá? Ela foi morta, ela não... A Prila, obrigada, Paty, tá? Ela não se... Quando existe o resgate do Kes, que o Malik é capturado e a Tia morre, tá? Ela não se conforma em ficar esperando, né, para ver o que vai se fazer a respeito do Malik, para tentar resgatar o Malik. Ela vai atrás de qualquer jeito, e a coroa de sangue, então, mais especificamente o Jalara, tortura e mata a Prila na frente do Malik. Tá? Então o Malik assiste tudo isso, inclusive tem uma cena em que o Malik, quando ele vê a adaga da Pop, ele diz que tinham feito 7 adagas, né, com os ossos da Prila, que ele tinha conseguido resgatar 6, só faltava aquela, tá? Então agora ele sabia onde estava a 7ª, mas ele em momento nenhum pede, eu acho que não tem quem peça aquela adaga que a Pop entregue, não tem motivo para ela fazer isso, porque foi o Victor que deu. Outra coisa que acontece também é que no final de Coroa de Ossos Dourados, a Sbit feriu a Tawny com uma lâmina de Pedra das Sombras. Pedra das Sombras é tóxica e mata mortais. E realmente a Tawny ficou muito mal e mudou a cor dos cabelos dela, acaba mudando a cor dos olhos dela, tá? Mas agora, bem no início, a gente não sabe disso, a gente só sabe que mudou a cor dos cabelos dela, ela tá inconsciente, a gente não sabe direito, afinal de contas, o que tá acontecendo ali. Tá? E é a primeira vez que a gente vê Pedra de Sombra sendo usada no contexto de Sangue Cinzas, né? A gente Isso. não tinha visto ainda, até então a gente tinha a adaga da Pop, que é a de Pedra de Sangue. A gente vê as espadas de ouro do Kaz, porque são as espadas douradas dele que ele usa em Atlântia. E aí a primeira vez que a gente vê, de fato, essa adaga. Então a gente já começa, já logo de cara, tendo esses contextos que vêm do spin-off. E a gente já começa a ver coisas que a gente ouviu falar mais lá, e aí é onde quem não leu o spin-off já começa a se perder. A gente começa a se perder já aí, que tipo... Isso. Aonde que eu já ouvi essa palavra? Porque, de fato, a Pop fala sobre, acho que Pedra de Sombras, em algum outro livro, mas é muito rápido. Acho que não, falando... ela só fala que o templo do Deus da Morte e algumas coisas são feitas de Pedra das Sombras. E também o castelo em Evamon. Mas é só isso que aparece. Tá? Não explica direito o que é, de onde que tiram, é só isso. Que é disso que é feito, é todo preto. E também é a pedra que ela diz que é feito aquele prédio, aquela coisa onde ela encontra o Nictus no Elysium. Tá? Inclusive, ela diz que seria muito semelhante ao Palácio Real em Evamon. Tá? Então, é a primeira vez que a gente vê a Pedra das Sombras em De Sangue e Cinzas. A gente já viu em Uma Sombra na Brasa, porque a adaga da Cera é de Pedra das Sombras. Tá? Então, é a primeira vez que a gente vê em De Sangue e Cinzas a Pedra das Sombras sendo usada para alguma coisa além do que construção de prédios. Tá? E logo de início... outra coisa que eu queria puxar, que daí ouvindo você falar, e aí você falou do Malik, da Millie, no último episódio eu comentei muito que a gente não conhece o Malik ainda, né, o filho e tal, a gente continua sem conhecer, mas eu lembrei que uma das coisas que a Pop fica muito incomodada esse livro inteiro é que ela quer entender
se ela é fruto de um estupro ou não. Porque tem isso também, né? Tipo, ela fala muito sobre isso, porque beleza, ela entende que ela é filha da Isbeth, e até então eu não lembro se é no final do 3 que ela descobre quem é o pai dela. É no final do 3 o Nectas fala. Quando ela volta no Elísio e convoca os Draken, o Nectas diz para ela que o pai dela é o Malik, não o pai dela é o Iris, não o Malek. E aí ela passa esse livro inteiro justamente pensando nisso, tipo, porra, se meu pai tá preso, e ela se toca também, que o pai dela preso, ela viu quando pequena, que ela fala isso lá no Sangue Cinzas, do gato que ela viu, o gato das cavernas e não sei o quê, e que ninguém acreditava nela por conta disso. No livro 3, quando eles vão para lá, eles acham ele de novo, e aí ela vai lá e encosta, e aí o Castle e o Kira até tiram sarro, tipo, tem que ficar encostando em tudo, e aí o gato vira uma pessoa, e eles ficam tipo, meu Deus, nojinho. E aí ela se toca que é isso, ela tem que escolher se ela salva o caso ou se ela salva o pai dela, e ela fica toda nesse não é nem um vórtex, é espiralando mesmo, né? Ela fica naquele lugar. Ela espirala. Ela fica espiralando ali, de tipo, porra, então eu sou fruto de uma violência, né? Porque é isso, minha mãe estuprou meu pai para eu conseguir nascer e não sei o quê. Isso, e uma das cenas que ela fica mais chocada é exatamente quando ela percebe que realmente ela é fruto de um estupro, que realmente o pai foi forçado, né? E que a mãe não consegue compreender que existem situações em que uma pessoa não tem como consentir, né? Não, e aí ela se dá conta até assim até onde vai a monstruosidade da mãe dela, né? Porque na percepção da mãe dela tá tudo bem, porque se eles mantiveram relações é porque ele quis. E ela não consegue se dar conta disso. A mãe dela não consegue, ela não consegue entender que ela estuprou o Castile, que ela estuprou o Iris e que ela faz isso com qualquer pessoa que ela esteja mantendo prisioneira e com quem ela venha a se impor de uma forma sexual. Então isso é uma coisa que realmente deixa ela bastante devastada. Tá? E outro personagem que entra, e esse personagem é um personagem que a gente já conhece em Uma Sombra na Brasa, que é o River, né? Só que em Uma Sombra na Brasa a gente conhece um menino de 10 anos, tá? Que é um Draken, que é muito querido, é muito amoroso, que inclusive a Jades a gente também já conheceu em Uma Sombra na Brasa. Quando ela tá ali em Sombra na Brasa, ela tem aproximadamente 3 anos, né? E a gente dá muita risada em Uma Sombra na Brasa na interação, porque entre o River Butt e a Jades, porque ele passa o tempo todo fugindo dela e ela passa o tempo todo atrás dele, querendo brincar com ele, querendo interagir com ele e ele querendo dar no pé, tá? Então, isso é muito engraçado. E aí a gente se dá conta, claro, antes que a gente já tinha ouvido falar, que é a filha do Nectas, que está desaparecida, tá? E aí, então, logo no início entra o River. Tá? Nos primeiros capítulos ali, inclusive a interação entre ela e o River, eu acho que foi uma das coisas que a gente entrou em contato antes, ela que eu digo a Pop, gente, tá? Porque sempre antes do lançamento, a J.L. libera alguns capítulos e a conversa que ela tem com o River, tá? Faz parte desses capítulos iniciais que ela liberou antes, tá? E, inclusive, enquanto ela está conversando com o River, acontece uma das coisas mais cuti-cuti que eu vi nesse livro, porque ela está sentada no meio de uma campina, assim, com o Delano ao lado dela, e o River vem e pousa em cima do que seria, assim, uma coluna de uma ruína, né? Só que aí ele toma a forma humana, a forma de Deus dele, né? Eles começam a conversar, e enquanto ela está conversando com o River, e o River, inclusive, assim, o River, tudo que o Nectas tem de fofoqueiro e entregão, o River tem de consentido. Quando a gente relê o livro depois, a gente se dá conta de que ele falou o tempo inteiro absolutamente tudo, só que de uma forma em que ele não entrega tudo, porque ele não pode falar, né? Então tem muita coisa que ele gostaria de falar, mas que ele não pode falar. Pra quem tá lendo, parece que ele é meio que o mestre dos magos, sabe? Que ele vem e fala um negócio misterioso e você fala, hã? Só que ele tava dizendo para você como é que você sai dali, só que ele não podia dizer como sair. Então eu sempre pensava nele como mestre dos magos.
Não, tá perfeita a analogia, realmente, tá? Só que aí nesse momento em que, inclusive, é a primeira vez que ela vê a forma humana do River, tá? Ela começa a conversar com o River, ela se distrai, e quando ela vê, ela tá fazendo carinho na cabeça do Delano, como se ele fosse um cachorrinho, assim, sabe? E ela até fica meio assim, mas ela se dá conta que para ele tá tudo bem, né? E é um E momento coisa que realmente ela fala muito... desde o livro 2, que ela sente vontade de fazer carinho nos lupinos e ela não sabe se é apropriado. E aí Isso, é e só aí... no livro 4 que ela começa a fazer. Eu também faria, É, Pop. Também é. faria. Não, é Ah, eu legal também. e... Eu queria, já falei que eu queria ter um lupino. Assim, eu não quero mais um hamster, eu quero um lupino. Pronto. Eu queria ser um Draken, mas tudo bem. Vocês viram aquela senhora na França que anda com um lobo por Paris, porque ela tem um lobo? Tipo, eu quero muito ser amiga dela. Tipo, que pessoa maravilhosa. Ela tem um lobo. E ela anda como se ele fosse um poodle, sabe? Por Paris. É o cachorrinho. Lobo. É o pet dela. Eu chamaria de Wolf, porque é isso, sou uma pessoa Ai, gente, óbvia. eu tenho um vizinho que tem um porco doméstico e é o Bacon. É o Amei. Bacon do vizinho do porquinho. E Tadinho. ele anda como se ele fosse um cachorro, tá andando na rua com bacon lá, a gente cumprimenta um bacon, é muito fofo, gente. Mas parem por aí, tá bom? Porque eu me solidarizo, tanto da Sarah quanto da Pop, com cobras. Gente, esse negócio de ter cobra, pet, não precisa, a gente não precisa de cobra, foge pra cobra lá no Butantã, e eu moro longe do Butantã, eu fico apavorada aqui em casa. Eu fico, gente, essa cobra vai parar no esgoto, ela pode aparecer aqui. Eu fico surtada, e eu sou assim, tipo ela. Já falei para os meus filhos, inclusive, que se aparecer uma cobra, é cada um por si. Eu não tô nem aí, eu vou sair correndo e largo para trás. Então, assim, eu adoro as minhas heroínas porque eu me solidarizo com elas. E inclusive assim, né, levando um pouco, claro, é bem mais adiante no livro, mas assim, as cobras causam uma das cenas mais hilárias que existe nesse livro, né, em que, inclusive, tem diálogos maravilhosos, porque vai a Pop para cima de uma pedra, o Malik para cima de outra, tá? E o Malik fica pedindo, pelo amor de Deus, para alguém dar uma arma para ele, nem que seja um palito, né? E o Cass tentando convencer a Pop a descer da pedra, né? Dizendo para ela que eles precisam dela com toda a sua primazia, toda a sua primalidade, né? E ela, eu só desço daqui se vocês me derem certeza absoluta que não tem mais cobra nenhuma. Tá? Então é uma cena realmente assim hilária. Eu sou super a favor de, gente, não sei para que tem cobra, eu acho que isso foi um erro da Arca de Noé, nem que na Arca de Noé, mas eu acho que foi um erro, tá? Não deviam ter levado cobra nem pernilongo. Acho que são dois animais, enfim, coisas que não precisavam existir. Mas aí, você falou de uma pessoa que eu adoro essa parte do negócio, do livro, porque eu não tinha entendido. Aí na releitura, porque eu tô, tipo, muito fã agora também, que nem vocês, aí na releitura eu falei, gente, que essa profecia é apoteótica mesmo. Aí, porque, né, do nada, assim, não do nada, tá lá a Pop, de repente, Tawny, meu Deus, que tinha dado uma sumida, de repente ela encontra a Tawny, porque, esqueci o nome que da outra Lupina meio que acompanhou a Tawny, elas foram se encontrar, aí tinha isso. A Gianna. É isso, aí tinha isso, mão gelada, olhos mais claros que de um espectro, quase brancos. Daí ela fala, tipo, ela solta uma bomba. Então, amiga, sabe o Victor? Então, encontrei com ele. Eu, tipo, tá, o Victor tá morto. Pois é, então, a gente se encontrou aí num desses lugares. E aí ela solta aquela profecia toda. Aí eu, tipo, não vou falar para vocês aqui a profecia inteira, mas que é enorme, mas aqui eu acho que os dois. Fala, amiga. Não peguei tudo aqui, eu até peguei um pedacinho aqui, que são os dois últimos trechos, porque eu acho que a gente vê várias coisas que vão acontecendo no livro que vão bater aqui. Você fala tique, tique. Então ela coloca assim, né? Aí tá lá toda a primeira parte, que eu acho que fala muito da Sarah, e aí vem para um final que aí eu falo, aqui a gente está falando dela. Aí é assim, a primeira filha, com sangue repleto de fogo, destinada ao rei outrora permitido, e a segunda, com sangue cheio de cinzas e gelo, a outra metade do futuro rei. Juntas, elas vão refazer os planos e trazer o final dos tempos. Tá, e continua. Com o sangue derramado da última escolhida, o grande conspirador, nascido da carne do fogo dos primordiais, despertará como o arauto e o portador da morte e da destruição das terras concedidas pelos deuses. Cuidado!
Tem que rolar um cuidado no final, né? Cuidado, pois o fim virá do oeste para destruir o leste e devastar tudo o que existe entre esses dois pontos. Eu Tá, queria começar então, falando. Peraí, calma primeira aí. coisa, tá? Ouvindo ela, eu pensei um negócio aqui, Dari, do que você estava conversando comigo esses dias. Provavelmente no livro que lança amanhã, a gente vai ver mesmo que Atlântia foi concedido pelos deuses, tá falando aí. Então a Atlântia vai lá Não, e isso, dá. sim, isso a Jennifer já confirmou inclusive que é onde no final de Um Fogo na Carne a gente vê que é ali a terra, as Bonelands, a terra dos ossos, tá? Que onde ali eles têm a terra dos ossos, é onde é Atlântia hoje, tá? Só que tem uma coisa que eu vou chamar a atenção, tá? Vamos falar sobre a profecia, vamos falar sobre o que a gente tem até aqui da profecia, tá? Mas eu vou pontuar que, primeiro, na tradução, existe uma tradução de gênero que não existe no original em inglês, tá? E isso pode induzir a um erro. Na verdade, induz a um erro. E depois, quando se chega lá em Visions of Blood and Lash, que é o compêndio que foi lançado depois de Um Fogo na Carne, a gente descobre que a profecia não é assim, tá? Em Uma Luz na Chama, a gente descobre que a profecia tem mais um pedaço, né? E aí, quando chega em Visions, que até ali Um Fogo na Carne, a gente está achando que a profecia é isso aí que a gente vê. E aí, quando chega lá em Visions, a gente descobre que existe uma mudança de ordem nas estrofes, vamos encarar como se a profecia fosse uma poesia, né? Existe uma mudança de ordem nas estrofes que modifica o resultado, a interpretação, tá? E da forma como foi feita agora a tradução, colocando uma flexão de gênero aí, né, com o sangue derramado da última escolhida, isso vai induzir ao erro, tá? Vai induzir a um erro de interpretação e é uma flexão de gênero que não existe no inglês, porque eles têm lá como fazer ser neutro, tá? Mas essa profecia ela é bombástica e nesse momento, né, todos acreditam naquilo que já tinha sido dito para Poppy lá no segundo livro, de que ela seria o arauto, tá? Mas vamos combinar que fica muito na cara, principalmente depois que a gente conhece a Millicent e que a gente descobre que o Malik e a Millicent são heartmates, são corações gêmeos também, né? Fica muito na cara que a primeira filha da profecia é a É a Millicent Mi. e o rei, uma vez prometido, é o Malik, né? E que então a segunda filha, com o sangue cheio de gelo e cinzas, com o futuro rei, Com né? a outra metade do futuro rei. Ela é a outra metade do futuro rei e a gente está falando de Poppy Cass, tá? Isso fica muito na cara. Então, aqui começa os verdadeiros desdobramentos da profecia, tá? E eu vou chamar a atenção, principalmente, que foi uma coisa que a gente se deu conta esses dias, tá? Na frase final, que diz que juntos elas vão refazer os reinos. Refazer os planos. Refazer os planos, isso, tá? Que juntos eles vão refazer os planos. E que eu não consegui fazer toda a releitura desse livro, né? Mas fazendo a releitura, foi o ponto em que eu surtei e que eu quase enlouqueci a Patrícia e a Wendy, tá? Porque tem um ponto no livro em que a Poppy chega com os exércitos atlantes em Castelo Pedra Vermelha, eu não me lembro qual é a cidade, tá? Que é onde tem o templo de Tion. E lá eles encontram uma sacerdotisa, e essa sacerdotisa diz para eles que vai mostrar aonde estariam as crianças, não é assim? Só que um pouco antes, quando ela está falando com a Poppy e com o Kiran e o Valin, que é o pai do coisa, ela fala algo, tá? Que claro que agora eu não vou encontrar, né? Tá? Ela chega e diz
Ela chega e diz assim, tá aqui. E você é aquela que chamam de rainha de carne e fogo. Estávamos esperando por você mesmo antes do seu nascimento. Aí o Valen pergunta, o que você quer dizer com isso? O sacerdote não olha para o Valen, não tira os olhos da Pop e que está super tensa, né? E chega e fala, e o sacerdote fala, a profecia. Tá? Aí o Kira se aproxima e começa a segurar a Pop. Aí o sacerdote fala, está na hora de cumprir seu objetivo. Meu objetivo, repetir, meu objetivo é destruir a coroa de sangue. Então o sacerdote fala, e refazer os planos para que se tornem um só. As palavras dele enregelaram minha pele. Nessa havia-me dito que eu iria refazer os planos. Um sorriso quase infantil surgiu em seu rosto redondo. Sim, esse é o seu objetivo. Você é a escolhida, esperada muito antes de seu nascimento. Você foi profetizada, prometida. Gente, nessa frase, assim, ó, e estava na cara da gente o tempo todo, estava inclusive na profecia. A Vessa realmente fala, a Vessa é a mulher aquela que parece uma velha, que parece um fantasma, e que convoca a magia do Primal da Morte e mata a maior parte dos Dragontinos, tá? Ainda lá em Macene, tá? E realmente a Vessa tinha dito isso, que ela iria refazer os planos. Isso está escrito na profecia, só que aqui nessa frase a gente entende, porque esse sacerdote que está falando com a Pop é um sacerdote do templo do Tion, que até onde a gente sabe aqui é o deus da morte. Tá? Esse é o verdadeiro plano do Collis. O verdadeiro plano do Collis não é poder. O Collis quer refazer os planos como se fossem um só. Tá? Esse é o verdadeiro objetivo dele. E a gente, inclusive a gente ficou elucubrando, eu acredito que eu entenda o motivo, eu até falei para a Patrícia os motivos que eu acredito que ele quer fazer isso. Mas que palhaçada de Patrícia hoje, Dariane. Desculpa, perdão, desculpa, eu não estou falando com a editora. Não, ela não está aqui, é isso, ela trabalha esse final de semana. Desculpa. Eu até falei com a Paty, né, que eu acredito que ele quer fazer isso em função do que a gente ficou sabendo lá no final de Uma Sombra na Brasa, de que a Sotória ela foi marcada para sempre reencarnar, né? E além disso, como ela é uma mortal, em tese, se ela reencarna, ela vai para o Vale. E ele, como um primordial, ele vai para Arcádia. Então, nem mesmo no pós-vida ele ficaria com ela. Mas tanto a Arcádia quanto o Vale, o Elysium e Solis e Atlântida, eles são planos diferentes. Né? Portanto, se ele refizer os planos e tornar os planos todos um só, ele vai ficar no mesmo lugar que a Sotória. Tá? Então ele finalmente ele finalmente vai conseguir o objetivo dele, que é finalmente conseguir se juntar à Sotória, tá? Mas assim, eu acho que é importante a gente falar isso, porque é algo que realmente a gente não tinha se dado, eu acho que ninguém tinha se dado conta, eu não tinha me dado conta, tá? Acho que ninguém levou a sério que era isso que ele queria. Acho que a gente leu daquele lugar, tipo, Pink e o cérebro, sabe? Se você não sabe o que é isso, pesquisa no Google. De tipo, eu quero dominar o mundo, eu quero não sei o quê, eu quero refazer os planos. Mas aí eu acho que a gente só se dá conta como você se deu porque a gente já está muito avançada na história, e aí, por causa disso, a gente consegue ver que o que ele falou aí faz sentido, sim. Principalmente quando você vê as interações dele com a Sarah no livro 3 dela. Porque daí fica muito claro que é isso que ele quer mesmo. Por isso até que quando você me falou, clicou, que tipo, é isso. Eu refazendo os planos, eu acabo com o Arcádia, eu acabo com o Vale, eu acabo com tudo. E a fulana tá lá que eu quero, né? Sim, eu garanto que eu consigo ficar com a Sotória, não importa onde ela esteja. Ou o que ela queira, porque a real é que ele não respeita nem o que ela quer. Mas antes de a gente falar mais do Collis, a gente falou muito em todos os episódios sobre como a Pop e o Kira não são irmãos. E o grande hate deles... A minha câmera tá muito travada para vocês? Eu ia falar isso. A câmera tá, tipo...
A Patrícia Editora vai amar. Amiga, enquanto sua câmera tá travada aí, deixa eu fazer um Tá? parênteses. Então, puxando o que a Paty falou da profecia, da Vesa, e o que a Adri falou da morte dos Drakens, né? Eu acho que, tipo, a morte aconteceu ali, né? Porque a Vesa é essa véia, e eu vou chamar de véia porque ela é má, então não merece o senhora ali. E ela então, a Pop fica com dó, né? Tipo, não vou matar uma senhorinha ali, então deixa ela ali, mesmo ela sendo esquisita, ninguém querendo ficar perto. Só que depois ela vê, né, que a véia é doida e ela vê a Pop como o arauto, né? Então ela usa a magia da morte, que depois a gente vê que não é do Nyx, é do Polis, né, ali. E ela mata os Drakens pra quê, né? Para piorar, né, para atrapalhar os planos da Pop, e não só da Pop, como do próprio Nictus e da Cera, né, e de todos os apoiadores deles ali. E a morte dos Drakens ali é extremamente importante, porque é a partir dali que a gente tem uma informação que vai alterar muita coisa, pode alterar muita coisa para frente, que é a única pessoa que pode trazer de volta a vida uma pessoa de vida dupla, né, que são os Lupinos e os Dragontinos, é o primal ou a primal da vida. Então, tipo, a Pop não consegue trazer naquele momento O verdadeiro primal isso, da o vida, verdadeiro. né? Isso. Porque tem aquela questão que a gente falou, existem pessoas que são um primal e existe o primal. Então, somente o verdadeiro primal da vida pode trazer de volta à vida um ser. Eles falam ser de duas naturezas, né, Julia? Uhum, isso. Então, tanto que, por isso que a Pop não consegue. Ela consegue trazer no terceiro livro a menininha, mas é porque era uma Atlante, né? Então não tem essa vida. Então ela percebe naquele momento que se um Dragontino ou um Lupino se machucar fatalmente, ela não conseguir chegar a tempo e a pessoa morrer, ela não vai conseguir trazer a vida, ela vai perder aquela pessoa, porque ela não é a verdadeira primal da vida, apesar dela ter o poder de cura e tudo mais. Tanto que é exatamente por isso que no final do livro, quando a Pop, a Cera, né, tipo, fica no lugar da Pop, né, elas têm essa conexão, daí todos os lupinos e dragontinos que morreram são trazidos de volta, porque daí é a verdadeira primal da vida que está trazendo de volta e não a Pop. O que eu acho que tem que falar para retomar o que a gente estava é que, assim, uma informação que é bem importante, que também surge logo no início do livro, quando o River está conversando com a Pop, é que a primeira vez que a gente escuta falar que a Pop é a primeira descendente do sexo feminino do primal da vida a atingir a seleção, né? E inclusive ele diz que quando ela terminar a seleção, quando ela concluir a seleção, a tendência é ela ser inclusive mais poderosa do que o pai. Mas ele fala isso e deu, né? Ele fala isso, larga e sai. Aquilo é o mestre dos magos, como tu falou, né, André? Tá? É o mestre dos magos. Então ele chega a dar essa informação e tá? Sai embora, né? E E sai sai para dar uma fora. volta. Isso, sai para dar a voltinha dele, tá? Tem outras coisas assim ao longo, vão surgindo outras informações e a gente vai começando a entender várias coisas, inclusive essa questão que a gente estava falando antes do plot, do que é o verdadeiro objetivo do Collis. Porque no início a gente fica com a sensação de que o objetivo dele é ter poder, né? Inclusive porque se ele tiver o poder do primal da vida, ele vai poder ressuscitar a Sotória, que lá em uma Sombra na Brasa a gente ficou sabendo que ele não consegue mais fazer isso, né? Então a gente fica acreditando nisso, mas aqui, claro, concordo com a Paty que isso, a gente saber disso vem em função de a gente estar num ponto muito mais adiante da história e a gente inclusive ter tomado um contato maior nas interações do Collis com a Cera lá em um Fogo na Carne, né, que é o terceiro livro do prequel, mas aí a gente consegue ver aqui que assim não é o problema, o negócio dele não é poder, o negócio dele continua sendo a Sotória, tá? E tudo o que ele está fazendo porque ele é completamente obcecado por ela, tá? Então, no fundo, não, a história do Collis não deixa de ser uma história de amor, pura e simplesmente uma história de amor mal sucedido, entendeu? Ele é meio louco, meio pancada, assim, e ele atua sobre esse amor, essa obsessão que ele tem, porque ele não conhece ela, né? Mas ele atua sobre isso de uma forma doentia, sim,
mas isso ainda é a motivação dele, ainda é a única motivação dele. Então a gente já está aqui partindo um pouco ali para a reta final do livro, que assim, gente, do capítulo 44 em diante, que é tipo, isso aqui acontece tanta coisa, tem tanta informação que eu fiquei louca. Mas antes disso, Paty, eu queria que você, que foi ali aquela pessoa que trouxe assim, gente, eu quero o Cas com o Kira e tal, você trouxe várias coisas. Fala um pouquinho, meu amor, fala um pouquinho deste momento, Kirian, e a importância deste serzinho de luz, o nosso querido lobinho. Então, a gente ficou falando vários episódios que a Pop e o Kira não são irmãos, já tem várias indicações, né? Tem a cena dele na praia, tem o fato de ele entrar no banho, e tipo, ela tá no banho ali. Tem até uma outra cena que eles matam aquele monte de germes lá, e aí entram os três no banheiro, e fica uma coisa ali de um ajudar o outro a se lavar, e não sei o quê. E esse livro inteiro, sempre que está a Pop, está o Kieran. Ele que dorme com ela, e aí até as pessoas falam que tipo, ela traiu o caso, não sei o quê. E olha que você lê, fica muito claro que os dois estão muito preocupados com ele, e aí eles estão buscando conforto um no outro. Tipo, quando ela começa a duvidar que eles vão salvar, ele tá lá para segurar a onda dela. Quando ele começa a duvidar, ela segura a onda dele. Quando o dedo dele chega, né? Porque a Sbeth corta o dedo dele da aliança e manda para ela, e ela dá uma surtada, e não sei o quê. Ele tá lá, tipo, não, você vai dar conta, e não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando ele começa a dar uma escorregada, ela tá lá falando que eles vão dar conta. Ele para ela. Ele para, porque quando chega o dedo do Cass, ela entra no modo full putaça, tá? E entra naquela de vou ir lá e vou arrasar tudo. E quem consegue parar ela, né? E não, né? Inclusive ele chega e diz: eu tô lutando para não me transformar, porque ela entra no modo full e ela inclusive convoca os lobos e todo mundo se transforma, os Draken começam a dar uma sobrevoada ali, entendeu? E o Kieran luta contra a transformação para conseguir que ela pare, porque ele sabe que dependendo do que ela fizer, ela não vai conseguir lidar com as consequências, né? Então, isso normalmente quem é que faria? O Cass. Né? Mas então quem nesse momento vem e faz é ele. Exato, e a gente vê muito essa construção do Kieran entrando na vida da Pop, muito nesse lugar que ele tinha já na vida do Cass, de ser aquele que ele confia para tudo. Tudo confia-se nele. Só que também a gente começa a ver o quê? Que ela olha assim para ele, ela fala que ele é bonito, sim. Quando, aí assim, para todo mundo entender, né? Desde o livro 1, do livro 1, não, do livro 2. Desde o livro 2 fala-se da união. Primeira vez que a gente ouve falar da união é no livro 2. Então, tem uma. Assim, a gente já foi apresentado para isso lá no livro 2, que era um recurso para, tipo, o mortal, ou não sei o quê, ter a vida tão longa quanto do Atlante, não sei o quê, que era uma coisa que os lupinos faziam, e não sei o que lá. Então, ela já veio introduzindo isso para a gente desde o livro 2. Aí, no livro 4, o que acontece? O Pautor, eles conseguem salvar o Cass, e aí a Jennifer escreveu errado, porque todo mundo sabe que choveu água e sabão enquanto eles estavam levando o Cass para um lugar seguro, porque eu acho que aquele hot é totalmente desnecessário e nojento. Desnecessário não. Nenhum hot dos dois é desnecessário, mas é nojento. Então, na minha cabeça, choveu muita água e sabão, e aí ele foi caindo e se esfregando, e ele estava limpinho. Mas nesse momento que tem esse resgate, o Kieran é amaldiçoado, né? Porque eles cortam ele, o Callum, que a gente também conheceu, não, a gente não conheceu ele, não, a gente conheceu sim. Conhece o Callum em Uma Sombra na Brasa, e aí ele aparece de repente, e se você não leu na ordem, você fica meio voando, tipo, quem é esse cara, de onde ele veio? Ele corta o Kieran com Pedra das Sombras e amaldiçoa ele. E aí, de repente, tanto o Cass quanto a Pop estão desesperados. Tipo, como assim vai morrer?
Ele não pode morrer. Ele não pode morrer, simplesmente isso não faz sentido. Ele não pode morrer, não pode morrer, não pode morrer. E aí o River, tipo, muito idiota, ele é muito bom, porque ele fala, tipo, gente, é só vocês darem uma, faz a união aí, tá tudo certo, vocês salvam. E ele faz, e é isso, é uma colocação de uma linha ali só, sabe? E ele, tipo, porra, é verdade. Faz, tipo, a mente explode, assim. Patrícia, editora, coloca, tipo... E aí eles, de fato, olham para essa situação, conversam, existe uma conversa. A Pop e o Cass conversam, falam sobre impactos e etc., de tomar de ir para essa linha de ação. Ele fala para ela, tipo, isso não precisa virar nada sexual se você não quiser. Entendeu? E aí eles vão para o lugar, né, que tem que ser é uma coisa bem hippie anos 70, assim, tem que ser ao luar, no mato. Para mim não ia funcionar, porque tipo, se eu visse um inseto já tava tipo, foda-se, vai morrer, sinto muito, beijos. Se fosse num contexto quarto, tudo bem. E aí rola a união e não sei o quê. E você, assim, gente, a Jennifer escreve Hot em Sangue Cinzas desde o livro 1. E todos os hots dela, você sabe exatamente o que está acontecendo. Exatamente o que está acontecendo. É extremamente descritivo. A mão vai aonde, a língua vai aonde, o que acontece, o que não acontece. A cena da união não é desse jeito, ela é extremamente subjetiva. Você entende que está acontecendo alguma coisa, óbvio, só que você, a partir de certo momento, você não sabe mais quem está fazendo o quê. E a gente sabe disso porque a Wendy, que é maravilhosa, já releu essa cena e ela foi anotando. Fulano, mão aqui. Ciclano, perna aqui. Fulano, novamente, língua aqui. Ciclano, de novo aqui. Pop, Não, não sei desculpa, o quê. ela fez um descritivo para tentar entender quem estava fazendo o quê. Fez, porque é justamente isso. Se você não consegue entender é porque o objetivo do que aconteceu ali não é carnal, sacou? É literalmente tem 3 almas se ligando ali. É uma ligação de alma ali de novo. Então as pessoas têm que parar com esse surto coletivo de que a Pop está traindo o Castle. Eles estavam todos em comum acordo. Aquilo foi conversado, uma decisão de 2 adultos. Com age gap, sim, mas 2. Não, é o que eu estou falando do casal só. Né? Então deixa eu explicar, queridos espectadores. Elas estão assim, ó, 3 pessoas. Mas no fundo é isso, tanto que a Pop pergunta pro Castle, mas e o Kira? E aí ela vai falar com ele, ele fala, não, mas... E aí sim torna-se uma resolução de 3 adultos. E, cara, é uma cena absolutamente abstrata e é muito poética. É uma cena muito bonita de ler. E que, de novo, quando você resgata isso que a Wendy fez, de fato tem um momento que você não sabe mais o que está acontecendo. E tem uma questão também que é assim, ó, tem algumas coisas nesse processo que a Wendy fez de listar um por um, tá? Que se tu vai pela tradução, tu não entende. Tu tem que ir no original em inglês, porque aí tu consegue entender que realmente ali, inclusive isso é uma coisa que às vezes entra em discussão lá no grupo, né? Não, porque alguém chega e diz, não, porque isso aí não, a gente não tem como saber, porque eu acho que foi, não, para aí. Não tem como saber quem é que fez se tu vai pela tradução. Se tu pega o texto lá em inglês original, tu consegue entender sim quem que estava fazendo o que ali. Só que é importante também a gente entender que o objetivo da JLA foi exatamente esse. Fazer com que a gente não focasse em quem estava fazendo o que em quem, e sim na cerimônia em que eles se tornam, e aí vem toda a nossa briga com a tradução de Heartmates para Coração Gêmeos, porque eles se tornam 3 corações que batem como um, como corações gêmeos. Inclusive, no livro em inglês, se usa Twin Hearts, tá? Que é o que seria... Tá? Então, a gente tem aí essa formação, esse é o objetivo, tá? Ao fazer isso. Tá? Inclusive, assim, fica muito claro a partir dali que se um morrer, os 3 morrem. Tá? Então, ou fica os 3 vivos, ou morrem os 3. Tá? Isso aí não tem meio termo.
Tá? Agora já isso está cimentado já. Mas aí tem também toda a tensão que rola entre ele e o River, porque é um jogo de gato e rato, esse livro, o tempo todo. Tem um que o Kieran. É que eu não lembro o que é exatamente, mas é isso. É como tipo, ele encostou no meu rabo. Ele tentou me comer, tentou botar fogo em mim. E é uma pirraça. Um pisa no rabo do outro. Exatamente. Um pisa no rabo do outro e aí eles... Sabe que nem criança pirracenta? É porque foi ele que me chutou. É porque eu chutei que me puxou meu cabelo. Entendeu? Exatamente a dinâmica dessa cena. É muito engraçado. Com a diferença de que são dois adultos pelados. Entendeu? Porque é isso. Dois adultos que um tem 200 anos e o outro tem 800. Exato. E é isso. E aí eles estão pelados discutindo, porque quando eles mudam de forma, rola um negócio que a roupa não continua e não sei o quê. E o River, ele curte ficar pelado, é uma coisa incrível. Ele tá sempre pelado. E a Pop sempre tem que falar, tipo, pelo amor de Deus. Aí ele começa a dar com um lençol, uma coisa meio Tarzan, assim. E aí, assim, eu acho que é legal falar do Kieran, e aí eu queria ouvir vocês. Porque justamente é isso. Ele começa a ter uma relação, e a gente começa a ver o Kieran criando uma relação com o River, seja de amizade, seja da minha cabeça, que eu quero muito que eles se peguem, enfim. A gente vê esse processo do Kieran se tornando não amigo, mas que ele conhece alguém ali, né? Como que ele vai nesse processo? A gente vê como foi diferente da Pop, porque não foi desse jeito que ele conversou com ela e etc. A gente também vê o Kieran como o conselheiro do rei e da rainha. Ele está num lugar de poder, porque a Pop e o Cass convidam ele para isso. Então ele também tem um lugar de poder ali acontecendo. E a gente vê essa evolução do Kieran como o principal parceiro da Pop para tudo, seja para resgatar o Cass, é para ela que ele pede que ele faça uma promessa, que até um dos teasers do último livro deles é o Cass olhando pro Kieran puto, tipo, e aí, que porra de acordo é esse que você fez com ela? Que ele pede para ele. Ela pede para ele que ele prometa para ela. Isso. Tá? E no teaser o Cass está furioso. Que ele vai matar ela se ela continuar num ataque ou em alguma coisa. Então eu queria ouvir de vocês, assim, muito rapidamente, se vocês acham que a relação dele... falei, eu vou reduzir a resposta, tá? Vocês acham que Kieran e River Butch é fogo no rabo ou o santo não bateu? Eu acho que tem uma tensão sexual ali, tá? Porque, inclusive, eu não vou trazer, mas quando a gente chegar em uma alma de sangue, de cinzas e sangue, tá? Eu vou provar que eles são bi, sim, tá? Mas eu acho que tem ali sim uma tensão, mas eu acredito também que tem muito uma coisa de pirraça, de eu tenho direito ao mesmo posto que tu. Vou explicar por quê, tá? Ali naquele momento, o Kieran é o conselheiro da rainha e do rei e tudo mais, mas ele também é o lobo mais próximo dos dois. E ele toma uma espécie de posição de liderança ali, tá? Por outro lado, essa é a posição do River entre os argentinos, tá? E aí aquela coisa assim, a gente não vê tanto isso ainda em Uma Sombra na Brasa, mas mais adiante a gente começa a ver que o River ele tem essa coisa de ficar implicando mesmo com as pessoas, porque, por exemplo, assim como ele foge da Jades, ele implica com a Jades, tá? Ele provoca a Jades, tá? E ele faz a mesma coisa com o Kieran. Tá? A mesma dinâmica que em alguns momentos a gente vê entre os dois, entre o Jades entre a Jades e o River, quando ele ainda é lá o River Butch, é uma dinâmica que a gente começa a ver ali acontecendo entre o River e o Kieran, tá? Mas
Eu vou deixar a Júlia responder e eu vou dizer para vocês que eu acho que não vai rolar. E depois eu vou explicar, depois que a Júlia responder, eu vou explicar por que que eu acho que não vai rolar. Vou deixar bem claro que eu não gosto disso, tá? Mas eu acho que não vai rolar. Eu acho que é um pouquinho dos dois também. Eu acho que tem uma tensão ali, mas tem uma implicância ali, mas eu não acho que não necessariamente o santo não bateu. Eu acho que é meio que o que a Dari falou ali. Além da linguagem do River ser implicância ali, eles dois se encontram na mesma posição, né? Ali. E o River, naquele momento, ele está respondendo a Pop da mesma forma como Karen está respondendo a Pop. Antes, o River era muito, e a gente vê isso nos outros livros do spin-off, que o River é próximo da Cera, né? Então, tipo, ele tem a posição que o Karen tem com a Pop, ele tem com a Cera ali. Fora a questão amorosa e tudo mais, mas, tipo, a questão do poder, de confiança e tudo ali. Então, eu acho que tem uma certa, assim, de, tipo, peraí, você não tá no mesmo nível que eu ali, vamos parar, baixar a bolinha ali. Mas eu acho que tem uma tensãozinha aí também. Olha só, gente. Então, assim, ó. Então a gente já sacou que rolou uma questão lá com o Carlon, e aí o nosso querido Kieran estava, né, ali perigando fazer a passagem, mas isso aconteceu porque eles tinham que resgatar o Malek, certo, gente? Eles tinham que resgatar o Malek e, tipo, a bomba relógio era o Kiki. E aí, assim, O para Cass. fazer um Só o resumão. Cass. Ela Igual o Cass. usa a maldição. Não, não. A maldição, ela amaldiçoa, a Svet e o Callum amaldiçoam o Kieran, dizem para eles que ele tem um tempo X e que eles têm que trazer o Malek, senão eles não retiram a maldição, eles não levantam a maldição. E aí Tá? eles fazem a união e ficam sem ter certeza se ele vai ter a chance ou não. Mas aí, assim, vou fazer aqui um catadão deste final do livro, porque, assim, como eu falei, gente, da página 44 em diante, tudo acontece neste livro. E Odre, aí, vocês, no final, depois que eu fizer esse catadão de todas as coisas que foram acontecendo ali, aí vocês me tragam o que faltou a gente trazer, teorias, coisas que vocês acham vale a gente somar nesse final. Então, assim, ó, o objetivo da Pop o tempo inteiro, durante o livro, era resgatar o Cass, tá? Fez o resgate, o Malik ficou, e aí teve essa questão, né, no processo do resgate, da maldição, eles foram voltar com o Malik, beleza. E aí, assim, bom, gente, ela ficou hospedada na casa da mamãe do mal, rolou essa questão com o Colum, ela enfrentou a mãe, e o Callum era alguém que estranhamente meio que fazia maldades com todo mundo, mas com a Pop ele tinha uma questão ali meio diferenciada, meio que parecia que estava reverenciando ela, sempre foi uma coisa que a gente ficou ali um pouco achando estranho. Aí a gente descobre que a gente descobriu que ela tem essa irmã, que é a Millicent, e que o Malek, elas tem essa questão de serem um coração também, não um coração gêmeo, mas que são ali, esqueci, parceiro, gente, esqueci qual que é a expressão. não, é corações gêmeos, eles são heartmates também. São heartmates também. E aí, mas assim, no final desse livro, a gente não sabe muito como é que a Millicent se sente em relação a isso, porque o Mark conta que ele nunca falou para ela dessa questão, porque ele não sabe como ela vai reagir e tudo mais, então a gente sabe que e ele sente que ele ficou porque ele não queria deixar ela lá sozinha, porque ela fica meio que ajudando a mãe, meio que não ajudando, ela ajuda o Cass, então assim. E aí a gente vai lá, fica rolando toda uma coisa louca, e fica aquele final meio apoteótico. Aí, tipo, de repente, a Sbit, como vocês dizem, vai lá e apunhala o Malek, e a gente fala, peraí, ela queria, eu achava que ela ia querer fazer sei lá, tá profundo o sono, sei lá o que ele estava fazendo. Ressuscitar, obrigada. Aí eu achei que ela ia ressuscitar, mas não, ela foi dar uma apunhalada, e aí ela vai dizer que fez isso porque ela amava muito a Pop e ela tinha que escolher, porque o que estava por vir ia vir, então ela escolheu ele, porque ela não conseguiria fazer isso com ela. E aí, de repente, acontece tudo isso e morre uma galera, e o Delano morre, se eu não me engano, aí do nada não, né? Vai acontecendo várias coisas. De repente, eu acho que a Pop meio que é possuída ali pela Sarah. E aí a deusa das deusas, não sei se é possível, meio que elas ficam juntas e tá tudo acontecendo, sei lá. E aí a deusa das deusas começa a falar com a Pop, ou fala pela Pop, a Pop começa a falar por ela, e aí a mãe dela fala assim, você fez tudo isso, mas ó, peraí, não é bem isso aqui não.
E aí a mãe dela vai, como dizem os jovens hoje, vai de arrasta para cima. A Pop acende, ela tem dentinhos. Ela fica falando, gente, como é que são as minhas coisinhas aqui? Como é que são os meus dentinhos? E aí, eu lembro que a irmã dela foge, o irmão do Cass também vai atrás da irmã, e o River vai levar o Malek pro Eliseu, e aí termina assim um pouco o livro com o Nectas vindo falar, tipo, ele é meio o cara que vem contar do Apocalipse, assim, né? O portador da mensagem do Apocalipse. Eu falo, não, É o mas agora a mestre gente dos magos conseguiu. bombado, né, amiga? Oi? É o mestre dos magos bombado. Se o River ele é pode o ser o mestre dos fofoqueiro. magos... Bombadão, é isso. E ele vem com a mensagem assim, então, galera, assim, né, então a gente conseguiu, né? Porque, poxa, a gente tá numa. O Malek não morreu, tá tudo certo. Ele falou, gente, não, tipo, já deu tudo errado. Não é assim, não, gente. O que tinha que colar, vocês não impediram nada. E eles, como assim? Ele explica, gente, ó, o Collis acordou, vocês só postergaram o bagulho, mas o Collis acordou. Sério, Nikitos, todos os primordiais, os amigos e os inimigos, gente, eles estão chegando e vão chegar com tudo. Então, ele termina o livro mais ou menos com este lugar em que a gente sabe, vem com essa mensagem apoteótica de que vai vir coisa pela frente. E é isso, garotas, assim, né? O final é mais ou menos nesse caminho. Então, eu queria pedir que todas vocês me dissessem, tá, neste final faltou alguma coisa aqui, algum ponto que a gente não discutiu, para a gente encerrar agora o livro e conseguir finalizar o nosso programa. Tem, posso falar? Tá. Para isso eu vou resgatar um pouco a cena do queijo da Cândida, tá? Quando a... Gente, vocês não estão vendo, a Paty tá com o nariz todo engruvinhado. Assim. Bom, o que acontece? Aquela cena é uma cena que, assim, até quando a gente relê, se a gente se despe um pouco de algumas coisas, e se alguém chama a atenção de um ponto, a gente consegue entender um pouco aquele funcionamento ali. Um tempo atrás, a gente, num post lá no Instagram, colocou que era nojento, que não sei o quê, e uma menina chegou e falou assim, eu fiquei com a impressão na leitura de que, na verdade, aquilo ali é uma coisa que naquela cena fica muito claro que é algo que eles perdem o controle, que eles estão numa urgência, numa coisa tão intensa, que eles perdem o controle e nada mais importa do que eles ficarem juntos. Isso realmente acontece, tá? E se a gente pega por essa ótica, a gente até consegue, assim, esquecer um pouco, né, a questão da higiene, né? Mas naquela cena acontece um ponto muito interessante, tá? O Cass está fora de controle, tá? Ele diz, inclusive, quando ela consegue fazer com que ele reconheça eles, ele chega e diz, eu tô me segurando, se tu não tirar todo mundo daqui de dentro, eu vou fazer na frente de todo mundo, tá? E aí, então, eles começam a sair. E a Pop, nesse momento, fala textualmente que ela tem em relação ao Kieran, tá, um impulso, e o Cass tem em relação ao Kieran uma atitude. E o que acontece? O River se levanta, porque o River foi trazido para tirar as algemas, as coisas de Pedra das Sombras que o Cass estava. Quando o Kieran vai sair, ele faz menção de ir na direção da Pop, de falar com a Pop, tipo, sei eu, apertar a mão, alguma coisa, e o Kieran o Cass reage assim bem ruim, ele rosna, ele mostra os dentes, entende? Ele não deixa o River se aproximar, o River e o Malik caem fora. Quando o Kieran vai, o Cass não reage. Ao contrário, o Cass abraça o Kieran. E quando o Kieran se despede da Pop, eu não me lembro se ele passa a mão, eu não me lembro o que ele faz, mas eu acho que ele beija ela, né? Ele manda um beijo, ou beija ela, uma coisa assim, tá? O Cass leva tudo de boa, e a Pop sente em relação ao Kieran aquele mesmo impulso de não deixar ir embora, a sensação de que o certo é ter aquela pessoa perto, que a gente viu lá em Uma Sombra na Brasa, que desde o primeiro momento a Sera tem em relação ao Nictus. Que é aquela coisa assim, me afastar é errado, meu lugar é perto dessa pessoa. Tá? E que a própria Pop, em vários momentos, tem também nos livros anteriores, tá? Essa pulsão de não permitir o afastamento da outra pessoa, tá? Então, aqui, nessa cena, com todas as letras, assim, de forma textual, vocês peguem ali para
para olhar é ali por volta da página 453, 454, tá? Ela fala isso, que ela tem essa sensação, tá? E aí fica o que a gente não tem muito claro ali naquele momento é se o Cass tem esse impulso também, ou se é somente ela, tá? Mas o fato é que esse impulso existe, essa pulsão, essa coisa de ficar com o outro, ir em direção ao outro existe. Tanto que quando dá o negócio que o Callum amaldiçoa o Kieran, não é só a Pop que enlouquece. O Castile enlouquece também, tá? E daí a voz da razão acaba sendo o River, né? Que chega e diz assim, gente, isso aí é facilzinho, é só vocês fazerem a união que tá tudo ok, tá? Ninguém morre, tá? Então, eu acho que isso é um ponto que é importante a gente chamar a atenção que isso aconteceu, porque, assim, uma das maiores tragédias desse livro é as pessoas que simplesmente ignoram tudo que foi feito em todos os livros anteriores, tudo que foi falado em todos os livros anteriores, a construção que vem até se chegar na união. E falam como se o Kieran fosse uma espécie de intruso ali, e ele não é, tá? Ele não é, ele faz parte daquilo ali, e inclusive eu ouso dizer que quando o Cass é preso, a Pop só não se despedaça graças a ele, tá? Se não fosse ele, tinha ferrado tudo. Mas fora essa questão aí, eu não vejo nada mais, assim, só tem coisas engraçadas, coisas legais, mas eu não vejo nada mais que existe essa necessidade, assim, de pontuar. Vamos lá. O que eu quero pontuar é relacionado ao Kieran também nesse mundo, assim, eu acho que, tipo assim, muita gente fala, mas ela ama muito o Cass e tudo mais, e o amor que ela sente pelo Kieran não é o mesmo. Realmente, não é o mesmo, ela mesma fala isso. Só que ela deixa bem claro, principalmente nesse livro, que o que ela sente pelo Kieran é superior ao que ela sente pelos outros, pela Bonita, pelo Nail, pelo O'Neill, é superior a isso. E ela não fala que é inferior ao do Cass, ela fala que é diferente do que ela sente pelo Cass. E é nesse ponto que eu acho importante falar que, tipo assim, um amor, um sentimento, né, um amor romântico, ele não vai ser a mesma coisa para pessoas diferentes. Então, você pode ter um amor romântico mais calmo, mais assim, que é o que ela sente com o Kieran, e aí tem um amor mais chama, mais assim, que é o que ela sente com o Cass. Então, tipo, e o Kieran, ele é muito a calmaria ali dos dois. Ele é o ponto de calma, tanto do Cass quanto da Pop. Ele é o que segura os dois, que traz de volta à realidade. Ele que ajudou o Cass quando ele passou pelo abuso e tudo mais. Ele é o que segurou a Pop quando o Cass estava parado ali. E tem vários momentos, né? Como a coisa falou, do momento da união, inclusive o River e o Malik, eles acreditam que sim, ele é a âncora dos dois, exatamente. Mas o River e o Malik, que não convivem tanto com o Cass, né, não estavam convivendo com o Cass e o Kieran e a Pop juntos, pelas interações que eles veem dos dois, né, do Kieran com a Pop e depois do Cass também junto ali, os dois já acreditam que eles fizeram união. Porque o relacionamento do Kieran com a Pop é o que eles veem normalmente depois de uma união, né? Então, ali eles já estariam ligados de alguma forma ali. Então, todos acreditam que a união tá feita ali, de tão próximo que os três são ali. Eu acho que é legal comentar também que, assim, eu não acho que faltou nada, tirando um banho. Eu entendo o que a moça falou, mas, tipo, pra mim faltou um banho ali, tá tudo bem. Eu gosto muito da última cena. Eu gosto muito da cena do pau torando. Eu acho que foi uma cena muito bem escrita. Eu me perco um pouco, assim, em grandes cenas de luta, porque eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo. Então, eu confesso que eu faço uma leitura mais dinâmica, assim. Eu procuro certas palavras-chave para ver se aconteceu alguma coisa e eu passo batido. E essa última cena, eu não fiz isso, porque é muito legal. E também vem o quê? A Jaylee começa a matar gente. Tudo bem, volta todo mundo depois? Volta. Mas todo mundo que já leu outros livros dela, eu não sou essa pessoa. Eu li só Mais Quente que o Fogo dela, que as pessoas meio que elas não chegam a morrer, né? As coisas acontecem ali e tal.
Mas o que todo mundo fala é que ela mata a personagem principal sem dor no coração, assim, sabe? Tipo, protagonista e não sei o quê, e interesse amoroso. E eu acho que a gente começa a ver isso acontecendo ali, né? Tipo, morre o Nail, morre o Delano, vai morrendo povo e você fica tipo, velho do céu, o que tá acontecendo? É uma cena Baixou muito a bem chonda escrita. dela. Baixou a chonda total, assim. E eu acho muito, muito boa essa cena. Eu acho que não falta nada. Guerra das Duas Rainhas é um livro que eu gosto muito, porque eu gosto muito de acompanhar a evolução da Pop Sale Castle. E, retomando uma coisa que a gente estava conversando quando a gente estava ainda no começo, antes de começar a gravar, e aí eu fiz essa conexão agora com o que a Júlia falou, disso você tem amores românticos que são diferentes e se comportam diferentes. O que a gente pode pensar também é que pode ser um movimento da JLA de tentar atingir públicos mais novos, porque, querendo ou não, a gente tem ouvido falar mais sobre poliamor e sobre casais e sobre tipos de relacionamentos que a gente não estava acostumado a falar tanto e ouvir tanto e ver tanto, porque é isso, a internet trouxe isso muito para o nosso dia a dia, né? Então a gente pode ver, sei lá, esses dias eu mandei para a Dari, tipo, amiga, achei um harém reverso de verdade na vida real, porque a gente descobriu uma menina que namora com 3 caras e eles sabem que ela namora com eles, e eles tipo, convivem juntos, e eles pediram ela em casamento os 3 ao mesmo tempo, e é uma coisa que a gente só vê em livro. Tem uma outra galera que eu sigo, que eu quero muito ser amiga, que é uma família, e é isso, são 2 pais e 2 mães, e eles têm filhos, porque os casais se relacionam. Então, a gente tem modelos de relacionamento diferentes que a gente não estava acostumado, e aí, quando pega esses leitores mais ou menos da nossa idade, que geralmente é quem reclama da entrada do Kieran ali, porque você está num lugar que o quê? É muito heteronormativo, menininho e menininha, e ninguém mais entra ali. Então pode ser isso também. Ah, Patrícia, não sei, estou conjecturando aqui, não é para surtar e para etc, esse podcast? É o que eu estou fazendo. Então eu acho que não faltou nenhuma cena. Tá, então a gente tem que falar agora da cena favorita desse livro. Eu vou contar a minha, aí eu vou pedir para a Andressa contar, e aí depois eu chamo vocês. Minha cena favorita desse livro é a parte que eles resgatam o Malek, porque eu simplesmente amo a Pop em cima da pedra. Eu acho aquilo assim é de uma normalidade, é uma coisa que eu faria tão completamente que eu acho massa. Eu gosto muito, tipo, tem várias cenas que eu acho muito boas, mas é porque essa é uma que me toca o coração, assim, eu acho muito legal, porque eu acho que é bem algo que eu faria. E você, Dre, me conta. Minha cena favorita. Tá, não, acho que a minha cena favorita é a da guerra também, ali no final. Mas eu gosto quando, assim, ela vira para a mãe dela e fala: tá, entendi que era por amor, mas você tá mais louca, entendeu? Que o Batman, e não vai rolar. E aí a mãe dela, meio que, ela vira um origami, vamos dizer dessa forma, né? Os braços vão cada pro lado, uma coisa assim. Então, assim, não que eu gosto da morte da mãe, mas eu acho que eu me lembro muito, viajando aqui, mas eu me lembro muito de Confissões de Adolescente, que tinha uma cena que era a primeira vez da Bárbara, e que ela não conseguia, né, fazer o que tinha que fazer, porque ela ficava vendo o pai dela sair da piscina do lugar que ela estava, ela ficava vendo o pai dela, assim. Aí ela liga para a irmã dela, que também está neste hotel diferenciado, e ela viu assim: o que é aquilo que você falou mesmo dos pais? Você, tá bom, você precisa matar os pais dentro de você para você conseguir, né, encontrar sua própria identidade. Então, eu achei, para mim, foi uma analogia nesse sentido, assim, de que ela precisava também entender de que ela não era uma má pessoa, de que apesar dela ser mãe, de ser filha biológica da Isbeth, isso não era quem ela era, né? Isso não era o que o reduzia ela, assim. Então, isso para mim foi muito, muito marcante. E você, Gil, qual a sua cena favorita?
Putz, é difícil, assim, eu acho que eu gosto da que você gosta também, mas para falar diferente, eu acho que eu gosto do pós a união ali, porque daí tem a Pop, o Cass e o que eram, tipo, com essa ligação, um sentindo o coração do outro bater, eles se ajustando nisso, e tem a conversa do Cass com o pai dele, né, mandando o pai dele ficar, e o pai dele fala, tipo, por que você não manda o seu conselheiro ficar aqui? E ele fala, ué, que se a Pop morrer, eu e o Kiera morremos junto. E aí é a parte que o Vale percebe que eles fizeram a união, e ele até, tipo, fica mais calmo, porque sabe que a probabilidade deles morrerem é muito menor. E você, Dari, conta a sua. Ai, gente, assim, eu já falei pra vocês, amo dragões, eu sou apaixonada por dragões, né? Pra mim, assim, tudo que tem dragão é bom por definição, simplesmente porque tem um dragão. Mas a minha cena preferida, não à toa, é uma cena com o River, tá? Que é uma cena quando eles decidem que eles têm que sair de Carsodônia, né? E que então eles planejam ali com o Malik que o Malik vai pegar o Cass, vai encontrar a Sarah e a Pop e o Kieran e o River, né? E que então eles vão fugir e que daí o Kieran fica com a Pop e o River vai armar uma distração, né? E nessa dele armar distração, ele acaba entrando em conflito com alguns guardas e ele, ele na forma humana dele, né? Ele solta fogo, ele ataca os guardas, ele inclusive come um dos guardas, come literalmente, né? E quando isso acontece, o Kieran fica apavorado olhando e olha para Pop e diz: me lembra de não antagonizar tanto ele. Então, assim, eu amo aquela cena é hilária, tá? Gosto muito também, eu sou apaixonada pela cena do resgate do Malik, da Pop em cima da pedra, o Malik dizendo, pelo amor de Deus, alguém me dá nem que seja um palito, né? É muito, muito boa mesmo aquela cena, tá? Mas a minha preferida ainda é o River tocando terror e o Kieran apavorado vendo do que ele se safou. Não, gente, esse livro, eu acho que esse livro, tudo que ele tem de desespero, ele também tem de fanservice pra gente dar risada, assim. Ele é um dos. Ele é um dos livros que eu mais dei risada. Enquanto o livro 3 tem muita cena bonitinha e fofinha, você não dá tanta risada, você fica mais tipo, ai, fofo, ai, que lindo. É bem novelinha do Manuel Carlos, assim, sabe? Tipo, Pop, uma grande Helena andando pelo Leblon, entendeu? Mas esse livro agora, eu acho, é o que você mais dá risada, é o que você mais vê ela também mais inserida com eles ali, todo mundo já, tipo, de uma gangue, assim, meio, aí já não é mais novela, é uma coisa meio Sessão da Tarde, Goonies, assim, para maiores, sabe? E é isso, eu acho esse livro maravilhoso. Mas, já encaminhando aqui para o final, eu recebi um WhatsApp da Patrícia, editora, um pouco puta, porque ela tinha que ficar pegando imagens dos livros e ficar colocando aqui, escrevendo embaixo. E eu vou colocar aqui o print para vocês, que ela fala: vocês veem demais, é muito livro, em vez de cada uma falar o que está lendo e falar um livro só, fala 80. E ela ficava um pouco cansada. Então eu conversei com a Vanessa, diretora, e a gente pensou que, ao invés de a gente falar o que estamos lendo, cada uma vai indicar só 2 livros, que daí a Patrícia editora fica feliz. Então, vocês têm que indicar um livro que... Mas não vale indicar de Sangue e Cinzas. A regra é essa. Todo mundo ficou triste agora. Eu amei a cara da Mariane. Estou tristíssima que isso não captou na gravação. Eu quero que vocês me indiquem um livro que vocês amaram e um livro que, assim, não é para vocês. Vocês não gostaram. Quem quer ir primeiro? Levanta a mão. Quem quer ir primeiro? Eu não quero, porque eu estou pensando. Tá, e aí pensando num livro que eu amo, e um livro que eu não consegui, assim, que não bateu muito comigo, que não é muito meu estilo, eu acho que um livro que eu amei, que eu li recentemente, eu acho que esse ano foi Quarta que eu li esse ano. Quarta eu achei, assim, muito querido, foi um livro que eu me apaixonei, assim, acho que essa coisa meio Hogwarts para adultos, assim, de ser uma escola, de treinar dragões e não sei o que, acho que esse ano foi um livro que, nossa, pegou muito.
Um livro que eu li e que eu falei, cara, tipo, não consegui, fui até o final, porque eu sou daquela pessoa que tem que terminar bom ou não tão, sei lá, ou não bateu tanto comigo, eu não consigo não ler. Eu não consigo abandonar livro. É algo que eu quero conseguir fazer um dia. Foi aquele Coroa de Sombras. Eu acho que assim, é um livro muito legal. Não é um livro que eu falaria que é um livro ruim, mas eu acho que eu tenho aquela coisa de ter, tipo, o fato da menina principal não ser uma pessoa de boa, ela é médio para bom, assim, isso para mim não desenrola, não sei, não consigo evoluir, assim. Então, se fosse falar, tem um livro 2, eu acho que eu não leria, porque não é um negócio que rola para mim. O livro que eu amo, eu vou indicar o The Book of Azarel, ou o livro do Azarel, que lançou agora no Brasil o primeiro livro, é uma série, é maravilhoso, perfeito. Ou a Diana, o Sam, que são maravilhosos um com o outro. Um livro que eu não gosto muito é O Príncipe Cruel. Eu não sou fã dele. Também ele foi vendido errado para mim, foi vendido como um romance, uma fantasia ali, mas não desceu. Eu penso em dar uma chance, mas mais pra frente, no momento, não quero dar uma chance para releitura, mas mais pra frente, quem sabe. Eu tava digitando aqui, tipo, Annelise agora puta ouvindo isso, porque ela ama Príncipe Cruel, né? Ela tá síncope ouvindo você. Mas não rolou Vai pra chegar mim, no grupo, desculpa. tipo, Júlia, o que é isso? Como você Perdão. não gosta do Cardan? Pois é, ninguém é perfeito, né? Tá aí no meu erro. Isso que eu tô vendo ela encarnando o modo Berserker. Sim, você não gosta. E deixando Então bem vai, claro, Dari, né? os Não, teus. Ah, e deixando bem claro, não é porque eu odeio, é só um livro que não funcionou. Eu acho muito bem construído, mas pra mim não foi. tá tudo bem. Eu não gosto de Trono de Vidro. Vai, Dari, e você? Qual é o que você gosta e um que pra você não funcionou? Esse eu queria dizer que eu tô bem curiosa. Tá. Um livro que eu gosto, tá? Porque assim, os livros que eu mais gosto, um eu não posso dizer, o outro eu já sei que outra pessoa já falou, então eu não vou repetir, né? Mas eu vou colocar então um livro que, inclusive, fez parte de uma polêmica hoje de tarde, tá? Porque é um livro realmente assim que tem um personagem loiro maravilhoso. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de loiras, né? Mas ele realmente assim, ele é o personagem principal e ele é tudo de bom, que é What Lies Beyond the Veil, tá? Que não tem, infelizmente, no Brasil ainda, tá? E que apesar de ter uma protagonista assim que realmente ela me dá uma certa irritação, tá? Eu acho que o Caldres vale cada letra, cada ponto e cada vírgula que a gente lê ali. Tá? Ele é assim maravilhoso. Ele é intenso, ele é alfa, ele é possessivo, ele é tudo aquilo que a gente gosta, né? Então, para mim faz todo sentido do mundo. Para mim, aquele livro realmente, assim, gostar de What Lies Beyond the Veil, para mim, é uma questão de bom senso. E se você não gosta, você leu errado. Vá ler novamente, porque você não entendeu, tá? Bom, um livro que, assim, eu gosto, mas ele não é para mim, tá? E eu vou até explicar do porquê que ele não é para mim. É Sombra e Ossos, tá? Vamos deixar bem claro, eu li toda a trilogia Sombra e Ossos, tá? Só que todo o tempo eu estava esperando a hora que ia virar a chave e que a gente ia ter o resgate do Darkling, tá? Eu estava esperando, porque estava tudo construído para isso acontecer. E isso não aconteceu. E ela fica com aquela mala sem alça, sem rodinha e com fecho estragado, tá? Que é um cara ridículo, que é um cara que fala para ela coisas assim que, pelo amor de Deus, sabe? E que realmente não não dá. Mas no início, quando termina a trilogia, tu até compra o mal passado. Isso aí, Júlia. Isso aí, Júlia. É um mal passado, tá? Quando tu termina a trilogia, tu até consegue comprar um pouco a ideia, né, de que assim, tudo bem, não dava para salvar o Darkling, porque afinal de contas ele tinha, apesar de ele ter muito mais química, né, com a, esqueci o nome da menina agora, gente, com a Alina, tá? Apesar de ele ter muito mais química com a Alina do que o Mal, tá?
não dava para salvar, porque afinal de contas ele era o vilão, ele tinha ideias equivocadas, não sei o quê. E aí, quando chega na continuação, que é o Six Crows, eles ressuscitam o Darkling, tudo que o Darkling dizia que ia acontecer, aconteceu. Ele tinha razão. O método pode ter sido equivocado, mas aquilo que ele defendia estava certo. E se tu leva isso em conta, e ainda por cima o fato de que o outro, né, enfim, não é para mim, não consigo comprar a ideia, entendeu? Eu não consigo realmente lidar. Se é para lidar com essa coisa assim de, nossa, sempre achei que fulano estava errado, que fulano era um horror, que fulano isso, para depois, mais adiante, a Linda vir e tacar na minha cara que o fulano estava certo e eu estava errado o tempo todo, então eu não vou ler, eu vou viver, entendeu? O que eu quero é me desligar da realidade. Então, realmente, assim, isso não é para mim, tá? Então, não é para mim, não é por não ter hot, não é por nada disso, tá? É porque realmente, assim, eu não consigo comprar o mocinho e eu não consigo comprar o vilão. Eu não consigo comprar o mocinho como um cara legal, eu não consigo comprar o vilão como um cara mau, tá? Mas ok, vamos lá. Eu ia falar que não serve para mim em Trono de Vidro, mas está dado já, todo mundo sabe. A nossa audiência sabe, porque eu já falei isso lá na frente. Aí eu fiquei olhando a minha estante aqui, e aí eu lembrei de um que eu li e não funcionou para mim. Deixa eu fazer Era Uma Vez um Coração Partido. Uhum. E ele não funcionou para mim porque eu esperava muito, muito uma grande declaração. Porque diferente E agora a Annelise surta de novo. Annelise, pule esse final do vídeo, não assista. Porque é isso, tipo... Não, e o pior é que é um livro muito massa. Diferente de Príncipe Cruel, não se panfleta errado, porque ele é centrado no romance, sim. Ele é sobre o romance, sim. Ele é sobre o relacionamento do Jax com a Evangeline, como diz minha filha, que está lendo. E é isso. Eu esperava muito uma grande declaração de amor. Não tem hot, é por isso. Não, não é por isso. Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que o problema de Príncipe Cruel é que ele é panfletado como se fosse um puta romance e, tipo, altas cenas, e não é. Quando você exclui isso, é o que a Julia falou, é um livro super bem construído, é um universo incrível, a Judy é uma personagem incrível, só que é isso, você precisa ir com o mindset certo. E com Era Uma Vez um Coração Partido, eu acho que elas perdeu aí, porque precisava de uma grande declaração. A jornada deles pedia esse grande... Porque houve um grande sacrifício. Isso aconteceu lá. E cadê a retribuição, né? Aonde está aquela grande declaração onde a gente fica chorando em posição fetal e fala, tipo, meu Deus, 5 estrelas, vou indicar para todo mundo. Não teve. Então, senti falta. E um livro que eu gosto... Bom, todo mundo roubou, né, os meus, porque livro de Azrael, amo. What Lies Beyond the Veil, amo. Panfleto para todo mundo. Quarta Asa, eu que falei para Andressa ler, todo mundo tá roubando os meus aqui. Aí eu pensei que eu posso ir um pouco diferente até. Então eu resolvi ir para um outro lugar. Eu vou indicar um que ele não é uma romantasia, ele é um romance que tem fantasia. Então é o contrário. E por que ele não é uma romantasia? Porque não tem um mundo fantástico, uma puta construção de mundo, que é Ano 1, da Nora Roberts. É uma trilogia, chama Trilogia da Escolhida. E eu não conhecia ela. Eu li, eu achei a capa do livro bonita. E aí eu comentei com a minha irmã, e a minha irmã comprou e deu de presente pro Renan de Natal. E aí eu li primeiro e eu achei incrível, e aí eu comprei os outros dois, assim, e eu virei cadelinha da Nora. Tipo, ela solta alguma coisa, eu compro. Tem uma, inclusive, Dari, você vai amar, que é de dragão. É uma trilogia também. E é bem massa, assim. Então, é muito diferente de tudo que a gente lê, porque todo o contexto fantástico, ele é bem reduzido. Os livros são super pequenininhos, entendeu? Mas é isso, é uma sentada de tarde, você lê, é leve, você dá risada, você se apaixona, tem uma construção ali. Então eu iria nesses. Não gostei de Era Uma Vez um Coração Partido, desculpa, Annelise, e eu gostei de Ano 1. E aí indico para vocês aí também. Ufa, a gente falou pra caramba. Pensa o que vem pela frente com o livro novo ainda lançado.
Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui. Gostou, não gostou, discordou? Coloca aqui embaixo, comenta com a gente. Tem dúvida de livro que a gente já falou, de livro que a gente ainda não falou? Comenta também. E é isso. Curta aqui, ó, gente. Curta, compartilhe, segue a gente aqui no YouTube, que essa força de vocês faz a gente ter mais, ó, músculo aqui para seguir longe. E o próximo episódio a gente vai voltar. A gente volta, tá? Só para lembrar, a gente volta para o spin-off. Então a gente volta para falar da série, do Nikito. Vem ali. Esqueci o nome do livro, gente. É o que da chama? Uma Luz na Chama. Uma Luz na Chama. Boa, Uma Luz na Chama é o próximo livro, então, que a gente vai falar. Então voltamos para esse universo. E aí, ó. Imagina que a gente já vem quicando porque vai estar com o livro 3 lançado desse universo. Então a gente vai estar ali um pouco eufórica. 4? É o livro 4 que está lançando. Até me falaram aqui, gente. É isso. Vem muita coisa legal pela frente. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.